Boa noite a todos os alunos do EJA Campo, Sítio Gambá. Espero que todos estejam bem, na medida do possível, né? Bem, o nosso assunto de hoje é função afim, ou também conhecida como função do primeiro grau. Eu sou a professora de matemática de vocês e me chamo Magnale. Vamos lá. Função afim, em nosso cotidiano, podemos nos deparar com algumas funções afins ou função do primeiro grau sem nem perceber, né? Sem nem saber que é uma função do primeiro grau. Para se resolver aquela questão, a gente utiliza a função. Um exemplo bem comum é a função que existe para o cálculo do preço da corrida de táxi. Ela funciona dessa seguinte maneira. O táxi, ela cobra uma bandeira, um valor chamado bandeira, né? E a distância em quilômetros. Então, existe uma bandeira fixa, que é o valor pela corrida, mais um valor para cada quilômetro rodado pelo táxi. E também a gente sabe que se for num horário mais tarde, é cobrada a bandeira 2, que no caso pode chegar até o dobro do valor. Bem, de maneira prática é bem isso aqui, ó. Digamos que a bandeira cobrada pelo taxista seja de R$ 4,50. Para ele fazer uma corrida, ele tem que cobrar R$ 4,50 mais um valor para cada quilômetro rodado. No caso aí, um valor de R$ 2,75 para cada quilômetro rodado. R$ 4,50 é o valor fixo e para cada quilômetro rodado, mais R$ 2,75. Digamos que eu faça uma corrida de 8 quilômetros. Então, como é que eu vou fazer uma função ou usar uma função para fazer esse cálculo? Usando a função afim, a gente tem essa seguinte fórmula, né? Essa seguinte função aqui, ó. Px vai ser o valor final cobrado pelo taxista, que vai ser composto de R$ 4,50, que seria a bandeira, né? A bandeira fixa, mais R$ 2,75 vezes x, onde x vai ser a quantidade de quilômetros percorridos pelo taxista, pelo táxi, né? Então, se eu tenho uma corrida, no caso aí, de 8 quilômetros, aonde tiver o x, eu vou substituir pela quantidade de quilômetros rodados. Nesse caso, eu tenho que substituir por 8. Fica assim. Px vai indicar sempre o preço final. R$ 4,50 representa a bandeira, o valor da bandeira, né? R$ 2,75 é o valor para cada quilômetro rodado. E o x, ele vai representar a quantidade de quilômetros rodados, certo? Na prática, a fórmula fica dessa seguinte maneira. Px é igual a 4,50 mais 2,75 vezes x. Esse x aqui, ele indica multiplicação. Apesar de que entre o 2,75 e o x não existe nada, mas quando se tem um valor numérico e uma letra juntos, isso aqui indica uma multiplicação de valor. Na prática, eu tenho px igual a R$ 4,50 mais R$ 2,75 vezes 8. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Primeiro de tudo, o que é que eu tenho que fazer em uma função? Eu tenho que resolver primeiro as multiplicações e as divisões para então resolver as somas, que no caso são as adições, e as subtrações. Primeiro eu vou resolver isso aqui, que é a multiplicação, para depois resolver o que for soma ou o que for subtração, tá certo? Então, multiplicando 2,75 vezes 8, eu tenho 22. A fórmula agora fica da seguinte maneira: R$ 4,50 mais R$ 22. Somando agora R$ 22 mais R$ 4,50, eu tenho o valor de R$ 26,50. Pronto. Já consegui resolver o problema lá do valor da corrida de táxi. Uma corrida de táxi que teve 8 quilômetros percorridos com a bandeira de R$ 4,50 e o valor do quilômetro a R$ 2,75 é igual a R$ 26,50. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Façam lá no exercício que eu vou postar no grupo,
a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Fazendo só a substituição do x e a multiplicação dos termos, tá certo? Agora a gente vai praticar um pouquinho mais dessa função. Vou fazer um exemplo para cada função atribuída dos números sugeridos. Eu tenho esse exemplo aqui. Eu tenho px igual a 5x mais 1. Então, para cada x desse, eu vou atribuir um valor. No caso, eu quero fazer a mesma função com o valor de 1, a mesma função com o valor 2 e a mesma função com o valor 3. Vamos lá? Para 1, eu tenho a função px igual a 5x mais 1. E aonde tiver x, eu vou colocar agora o valor de 1, que no caso é isso aqui, ó. No lugar de x, eu coloquei 1. Multiplicando 5 vezes 1, eu tenho 5, mais 1, que é da função, que ele vem para aqui, ó. Resolvi a multiplicação, agora sim, eu posso fazer essa soma. Então, 5 mais 1 é igual a 6. Mesma coisa eu vou fazer com o x com valor 2. Px é igual a 5x mais 1, e onde tiver o x, eu vou substituir por 2. Fica da seguinte maneira: px é igual a 5 vezes 2, mais 1, que é da função. Primeiro eu resolvo tudo que for multiplicação. Então, 5 vezes 2 é igual a 10 mais 1. 10 mais 1, 11. A mesma coisa eu vou fazer com 3. Px igual a 5x mais 1. E aonde tiver o x, eu vou colocar agora o valor de 3. Então, 5 vezes 3 é igual a 15 mais 1. 15 mais 1 é igual a 16. Agora chegou a vez de vocês, tá certo? Vou colocar lá no grupo o texto, vocês copiam no caderno e para todas as funções que eu colocar lá, vocês vão atribuir os mesmos valores. X igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3. Qualquer dúvida, chega lá no meu privado e só é falar, tá certo? E lembrando que no final da semana tem a devolutiva. Então, tudo que a gente trabalhar durante a semana, na sexta-feira, você tem que enviar para o seu professor, tá certo? Qualquer dúvida, chama lá no privado. Bons estudos!